Então passaremos, portanto, os comandos desta mesa para a senhora Louise Caroline Campos Lefe, que irá mediar os trabalhos. Boa tarde. Em nome da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, da nossa Sudam, eu dou as boas-vindas a todos vocês a esse quarto painel do Amazônia em Loco. E o tema desse nosso painel é Mercado de Ativos Florestais. Um tema de extrema relevância, um tema que pretendemos, com os palestrantes que eu tenho absoluta certeza irão abrilhantar o nosso debate, trazer mais esclarecimento para a população, trazer mais informações sobre este mercado. E antes de mais nada, gostaria de apresentar um pouquinho sobre o trabalho da nossa autarquia. Nós somos, a Sudam é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e a nossa missão institucional é uma missão muito nobre e muito desafiadora, que é de promover o desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal. E, como vocês bem sabem, a Amazônia Legal é um conceito que extrapola os limites da região norte e inclui o estado do Mato Grosso e parte do Maranhão. Isso significa praticamente 60% do território nacional do nosso país. Daí, o grande desafio da Sudam, de fomentar, de promover o desenvolvimento de toda essa extensão do Brasil, trazendo alternativas economicamente viáveis à população e ambientalmente sustentáveis, para que a gente tenha uma proteção, sim, à floresta amazônica, mas para que a gente possa, de fato, incluir as pessoas que vivem aqui. Costumo dizer que são os 23 milhões de habitantes, mas pelas estimativas, né, do IBGE, nós já vamos bater aí a casa de quase 29 bilhões de habitantes. E temos, sim, que pensar em novas perspectivas, temos que pensar em políticas efetivas que possam garantir o acesso aos direitos fundamentais dessas pessoas. Entender a Amazônia vai muito além de conhecer a Amazônia. E eu fico muito feliz e muito grata pela oportunidade de mediar esse debate, justamente aqui, em Belém, na Estação das Docas, minha cidade natal. E o nome do nosso evento será Amazônia em Loco. E isso traz uma provocação que eu gostaria de deixar a todos vocês, que é: a gente realmente entende a Amazônia? Nós conhecemos a verdadeira Amazônia? Nós conhecemos os rincões dessa região mega diversa, mega biodiversa? Nós entendemos os anseios da população que aqui vive? Os anseios das pessoas que querem empreender, da juventude, das crianças, dos idosos, das pessoas que, além dos povos tradicionais e dos povos que estão em situação de vulnerabilidade, também aquelas pessoas que estão nos municípios mais distantes e precisam, mais uma vez, do acesso aos direitos fundamentais. E para isso que a Sudam conta com instrumentos robustos, que em um outro momento eu faço o convite para que vocês nos visitem. Vamos tomar o famoso café de licitação. Nossa sede fica aqui em Belém, para que a gente possa apresentar a vocês os nossos instrumentos no seu detalhe. Quem quiser saber mais, estão também disponíveis todas as informações no site da Sudam. Mas de uma forma bem rápida, gostaria de contar para vocês que nós contamos com incentivos fiscais. Nós trabalhamos com o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, que tem uma vocação para o pequeno empreendedor, para pequenos produtores, agricultura familiar, que é operacionalizado pelo nosso grande parceiro, o Banco da Amazônia. Trabalhamos também com o Fundo do Desenvolvimento da Amazônia, com projetos relacionados a convênios celebrados entre a Sudam e os municípios, por meio de emendas de recursos do Orçamento Geral da União destinados pelos parlamentares. Então, a Sudam, ela é um órgão que trabalha financiamento, mas, mais que isso, é um trabalho que envolve, é um órgão que utiliza atividades de planejamento regional e de articulação.
E pensando justamente em articulação, pensando justamente em planejamento regional, é que eu vejo a importância de trazermos aqui, com esse olhar de dentro para fora, e levando também para os demais estados, para os demais países, uma visão que inclua no debate as pessoas que vivem aqui na nossa região. E sem mais delongas, já finalizo aqui a minha fala inicial, renovando os votos que esse debate seja extremamente produtivo e deixando a última reflexão para que entendamos a Amazônia como ela é. A Amazônia sendo uma região complexa, uma região composta por vários elementos que, além da floresta, inclui oportunidades, inclui um grande patrimônio histórico-cultural, inclui gastronomia e, principalmente, inclui as pessoas. E convido agora o nosso primeiro painelista, que vai conversar um pouquinho com a gente, o José Luiz Gondim dos Santos, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais do Estado do Acre, a fazer a sua explanação. A palavra está contigo. Obrigado, muito obrigado, Caroline. Boa tarde a todos. Para mim aqui é uma grande honra estar no evento Amazônia em Loco, representando o Estado do Acre, né, em nome do governador Gladys Cameli, e também do nosso secretário de Estado de Fazenda, o Rômulo Didier. Eu sou técnico do Estado do Acre, né, gestor de políticas públicas, e há 2 anos, mais ou menos, tive a honra de me deparar enquanto presidente da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais, que tem como função precípua, responsabilidade precípua, a geração de mecanismos econômicos e financeiros lastreados em ativos ambientais, né? Além das suas competências de propor planos, programas, projetos sustentáveis para a geração de renda e riqueza lastreado num ambiente de floresta. A nossa atuação é mais voltada para aqueles ativos que são não madeireiros, né? Embora a gente tenha, nos slides que eu trouxe, eu vou expor para vocês rapidamente a estrutura de governança ao qual ela faz parte e o modelo normativo de regulação desse tipo de política que a gente desenvolveu no Estado do Acre e tem resultados muito positivos hoje. Nós temos créditos registrados, nós temos capacidade de negociá-los, nós conseguimos fazer captação de recursos e mecanismos econômicos nesse sentido, e isso foi um período muito importante para o Estado do Acre. Desde a década de 1990, temos uma vocação gigantesca no que diz respeito à construção de políticas voltadas ao atendimento daquelas comunidades tradicionais e também povos indígenas, os extrativistas, os ribeirinhos, né, e pequenos produtores que vivem ali no entorno da floresta, que vivem dentro da vida da floresta. A gente viu hoje as palestras muito ricas da Embrapa, dos bancos que aqui passaram. Às vezes o sistema normativo não enxerga essa população que tem uma certa vulnerabilidade, mas ao lado e no quintal da casa deles tem uma riqueza imensa, enquanto biotecnologia, enquanto potencial farmacobotânico, enquanto ativos que são transformáveis facilmente em cosméticos, e também uma riqueza imensa dos potenciais alimentícios que tem, né? Não sei se foi o palestrante da Embrapa, o Sérgio, que estava aqui, ele falou que do projeto Jari, né, se não me falha a memória. Quando eles foram em determinadas regiões lá, eles pensavam que iam encontrar, por exemplo, desnutrição infantil. Não encontraram, né? Coisas que a gente vê em um ambiente urbano de forma tão gritante, às vezes, você acha que vai encontrar isso em um ambiente de floresta, não tem esse problema alimentar, de insegurança alimentar, né? Então, o ambiente de floresta, ele para a gente, no Estado do Acre, por uma questão vocacional, nós temos 84% do nosso território ainda de florestas protegidas, que nem o Evaristo falou, não dá para mexer, são áreas protegidas, áreas de conservação. Então, a gente precisava pensar num novo modelo de desenvolvimento, né? Claro que a economia cinzenta tem o seu tocar, ela continua ali, né,
em cadeias produtivas como pecuária, como agricultura em si, que tem uma incidência muito grande nas métricas de geração de carbono e tudo mais, emissão de CO2, mas elas, por incremento de tecnologia, também são passíveis de ter mitigação das suas capacidades poluentes, né? Eu trouxe uns slides, não sei se já está expondo aqui, basicamente para mostrar o ambiente de governança e atuação da sociedade dentro desse programa que a gente intitulou ele como Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais. Esse programa ele foi inaugurado em 2010, uma regulação em que a gente traz princípios, normas, diretrizes para a criação de projetos, né, que valorem ativos ambientais e dentro desse programa, dessa estrutura normativa de regulação, ao microsistema de desenvolvimento econômico, a gente conceitua 7 subprojetos, ou subprogramas que a gente desenhou dentro dessa legislação. E claro que ela foi lançada, foi criada em 2010, mas a gente tem um histórico desde 1990 criando normatizações que preparavam o terreno para uma legislação muito moderna para a época, tanto que o nosso Código Florestal Nacional bebeu um pouquinho da fonte lá do que foi discutido. Na época, nós tínhamos um senador que fez a apresentação do Código Florestal, usou muito conceito que tinha na nossa lei para defender a aprovação do Código atual, e também serviu para modelo de outros estados, né, e outras nações. A Califórnia, por exemplo, usou um modelo de regulação lá para geração de ativos ambientais, o mercado regulado deles, usou o nosso modelo, né? E sempre foi um parâmetro foi o primeiro, né? Foi o case que foi desenvolvido dentro dentro dos estados da Amazônia Legal e que serve de parâmetro para os outros estados. Aqui ali a gente faz reuniões para socializar o que a gente construiu, o que a gente já tem de resultados, e a troca de informações é essencial nisso para criar um modelo, possivelmente, mais à frente, bem regional. Ficou bem claro na exposição da Embrapa que são várias Amazônias, né? A gente tem que ter um pouco de simetria nas normatizações, mas suas peculiaridades serão sempre heterogêneas. E não sei se eles vão conseguir fazer a exposição dos slides que eu encaminhei, mas eu posso fazer direto. Aqui vai ser, nesse momento, o famoso se vira nos 30. Se vira nos 30. Agora que a gente vai ser colocado à prova. Então, mais tarde eles vão passar. Só porque eu falei, deu uma... Já trouxeram, né, gente? Mas vamos lá, tá ótimo. Aqui é basicamente um conceito normativo que eu trago do sistema, nada mais do que um conceito que a gente está acostumado a ver em lei, conjunto de princípios, normas, instituições e processos que viabilizam economicamente e financeiramente projetos voltados à proteção do meio ambiente, né? A ideia sempre é criar o vínculo de mercado para aquelas atividades que são potencialmente sustentáveis e que têm que chegar nos mercados, né? É preciso toda uma revisão de cadeia produtiva desses produtos para manter padrão, manter qualidade, a escala, que é sempre um problema ali, não tem escala, não dá para chegar em determinados mercados. Essa lei ela tem a proposta de manter, organizar todo esse ambiente. Pode passar. Valeu. Aqui eu ia falar de cada programa, ainda bem que veio coisa para me ajudar. Toda vez que eu enumero eles, eu esqueço um. Tá? Então, o primeiro subprograma que foi o mais desenvolvido, até porque quando veio lá o protocolo de Kyoto, decorrente de todas as discussões, desde 1950, do Encontro de Roma, 78 com Estocolmo, Rio 92, criando esse universo para gerar um mercado de ativos ambientais, até o nosso Acordo de Paris, o mercado de carbono era o que estava mais avançado, né? As métricas, as metodologias, o ativo ambiental do crédito de carbono hoje eu vejo como um grande ativo estratégico, uma reserva de valor que permite essa virada de chave da economia cinzenta para a economia verde. Vocês viram aqui na última apresentação, a gente viu como é difícil o sistema normativo e operacional financeiro financiar esse tipo de cadeia produtiva.
por várias questões, ausência de regulação, problema fundiário, documentação disso, documentação daquilo. Então, o nosso sistema normativo ele é pesado, é difícil financiar esse tipo de política, tem que ter todo um processo de adaptação daquele produtor que, na cabeça dele, muitas vezes ele está voltado para a produção de subsistência, ele não pensa em mercado, ele está vivendo bem, né? Não tem ninguém desnutrido, está tudo certo, na visão dele lá, né? Mas, claro, tem os outros problemas que a gente tem que criar políticas que gerem mais riqueza e a gente consiga distribuir essa riqueza de forma equitativa. Dentre os programas que a gente tem, na lei, nós temos lá conservação da sociobiodiversidade, a regulação do clima, o sequestro, estoque e fluxo de carbono, conservação de águas e recursos hídricos, belezas cênicas, valoração da cultura e dos conhecimentos tradicionais ecossistêmicos ou conhecimentos ecossistêmicos, né, e conservação e melhoramento do solo. Desses 7 subprogramas dentro do sistema, o que mais avançou foi o sequestro, estoque e fluxo de carbono, e já eu explico para vocês por quê. Tem a lei, foi instituído, foi regulamentado pela própria lei 2.308, e em 2012, ela saiu em 2010, a lei em 2012, a ideia era fazer uma primeira operação, cap and trade, de compra e venda, aplicando metodologia e gerando uma métrica de carbono não emitido, em que a Alemanha e a Noruega iam fazer essa transação com a gente. Por ausência de regulação, compreensão mesmo de todo o sistema, que era necessário a maturação do tipo de modelo, não foi possível fazer essa transação cap and trade no mercado voluntário como a gente queria. Mas foi possível fazer um arranjo multilateral em que Noruega e Alemanha financiaram as políticas de sustentabilidade do Estado do Acre nos últimos anos, com esse recurso. E uma das obrigações que a gente assumia contratualmente, é um contrato de doação com encargo, era manter a floresta em pé e reduzir a pressão sobre a floresta, né? Reduzir desmatamento e degradação. O modelo foi de REDD, né? Aquele modelo de redução de emissões por desmatamento e degradação. E isso permitiu, em determinado instante, que a gente fosse executando as políticas de sustentabilidade, preparando as bases da piscicultura, preparando as bases do extrativismo, ampliando produção, fazendo melhoramento de boas práticas, conscientizando as comunidades sobre a necessidade de ter um ciclo melhor de produção e melhorando o ambiente produtivo e, ao mesmo tempo, qual era a métrica que a gente provava que a gente mantinha a floresta em pé? Era o registro disso. Na época, quem foi escolhido foi a IHS Markit, que é uma empresa internacional com confiabilidade, com metodologia para fazer esse tipo de registro, e foi aceito pelo banco KfW da Alemanha e pela NORAD da Noruega, né? E assim começou a relação contratual. E nós conseguimos, além de cumprir o que é necessário, claro, tem várias coisas a serem ajustadas. No momento que vai sendo executado, a gente vai tendo que fazendo algumas adaptações, revisões e tudo, mas fomos muito vitoriosos, atendemos centenas de famílias e conseguimos gerar créditos em excesso. Além de cumprir aquilo que era necessário para o contrato, conseguimos registrar de forma confiável, técnica e cientificamente, de forma confiável economicamente, que a gente tem como classificar esse título hoje, né, principalmente depois do Código Florestal de 16 ali, o título de crédito hoje legalmente é um título de direito transacionável e intangível, né, a gente consegue identificar ele claramente dentro de uma contabilidade corporativa, empresarial, e também classificar ele contabilmente. Esse crédito, quando ele é gerado, ele é registrado, e eu vou usar ele para quê? Eu vou usar ele como colateral, alguma operação de crédito, eu vou vender em cap and trade mesmo, ou vou usar isso como reserva de valor para aumentar minha capacidade de endividamento do Estado, né? Isso vira um ambiente extremamente estratégico. O governador Gladys, junto com o secretário de Fazenda, nos últimos meses, botaram a CDSA, que teve todo um repaginar dela para aprimorar esse
esse novo momento, porque a gente trabalhou toda a base, ampliou a produção, conseguiu melhorar várias estruturas de produção sustentáveis no Estado, mas agora a gente tem que sair do subsídio. Tem que entrar o recurso decorrente dessa oportunidade, que é uma janela de oportunidade de negociar crédito de carbono, e trazer mais recursos dentro de uma corporação empresarial para gerar, possivelmente, contratos empresariais, uma forma mais corporativa mesmo, para dar a própria sustentabilidade econômica às cadeias que foram sendo criadas. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Na estrutura orgânica do CISA, tem dois órgãos que são importantes. Uma empresa pública, que é a CDSA, que é que eu sou o presidente hoje, né? Estou presidente há 2 anos, degradei, mais do que já está. E aquilo tem que ser aplicado uma metodologia para me dar um quantitativo de toneladas em carbono ano. Isso é... Dentro do IMC, nós temos instâncias representativas de sociedade civil e uma instância científica, que é o Comitê Científico, né, baseado em mapas da NASA, os relatórios do INPE e outras informações que são de governança do Instituto de Mudanças Climáticas. É gerado esse laudo técnico-científico que diz, ó, José Luiz, lá na CDSA, esse ano, ou então período X de anos, nós conseguimos reduzir emissões em, sei lá, 100 mil toneladas de crédito de carbono. Com base nesse laudo técnico, eu entro no universo corporativo desse registro no HS Markit. Posteriormente, quando eu tenho o título de direito propriamente dito, eu internalizo ele na contabilidade estatal e na contabilidade da companhia. Aí é um emaranhado gigantesco de regulação contábil, econômica e muita conversa na Cefaz para eles entenderem o processo, porque é novo, é diferente. A própria negociação dos ativos em mercado é sensível, a gente tem que fazer várias rodadas de negociação, discussão, comprovar por due diligence que os ativos existem, que eles correspondem a um território específico que está devidamente resguardado, devidamente preservado, e aquilo corresponder e ter, na sua essência, o valor dele garantido. Se ele vale $5, se ele vale $8, $12, tem uma variação grande nesses valores aí. O encontro agora em Glasgow, na COP26, vão tentar estabelecer um parâmetro para isso. Essa contabilidade ainda está solta do ponto de vista internacional. Quem define a asseguração e a confiabilidade de um crédito gerado são as metodologias aplicadas. E tem o Artriz, tem a Verra, tem o próprio ACS, que, embora ele não tenha, que é a nossa metodologia do Acre Carbon Standard, não foi pensado como um standard propriamente dito, mas na verdade, um protocolo de registro desses créditos que a HS Markit desenvolveu com a gente, que foi aceito no mercado internacional, porque está dentro de um contrato internacional. Então, assim, ele é 95% compatível com os outros padrões que estão aí, com o Artriz, com o Verra, né? É muito fácil fazer algum aprimoramentozinho a mais nele para deixar ele mais assertivo e não tem questionamentos nesse sentido, né? E as empresas que a gente está conversando, apresentando as possibilidades de transação, elas estão aceitando o padrão ACS, né? Algumas, por decisões corporativas, querem o Verra, outras querem outro padrão, e a gente vai conversando. Esses 2 slides aqui só demonstram o seguinte: essa governança que foi pensada, com a participação da sociedade civil, com os órgãos de regulação, como o IMC, com os órgãos de execução de programa, que vem a CDSA, e também com os de orientação, que é a PGE, a Casa Civil, é um modelo de governança proposto dentro de um contrato específico. Ele pode sofrer algumas alterações, como aconteceu. Isso aqui é a fase 1 do contrato, né, essa primeira, e aqui a fase 2 já num outro governo, né, aquele primeiro foi no governo passado, esse aqui no governo atual, lá do governador Gladys, para deixar as coisas mais cleans, mais ágeis. Teve algumas adaptações, né, em acordo com os Estados-nações que nos financiam. E é basicamente isso. Não dá para a gente entrar aqui nas questões menores de metodologia e nem de crédito. O que eu poderia finalizar tem vários economistas que dizem isso, o Ronaldo Serô é um deles, que o Brasil e o Estado do Acre, no nosso caso especificamente, para a gente o ativo ambiental
é uma janela de oportunidade imensa, né? Valora aquilo que é nosso, valora aqueles conhecimentos e os produtos que são de vocação regional, né? Nos permite a alocação de recursos externos, né, que complementam aqueles orçamentos de OGE, complementam os orçamentos de Fonte 200, né, e vem com um olhar muito fácil de compreensão do sistema, né? Não tem tanta amarra como tem os nossos sistemas normativos, nossos sistemas de aquisições, né, que é burocrático, a gente sabe, e quando vem entidades internacionais e financiam isso com a gente num contrato de doação ou numa relação de compra e venda mesmo, é um recurso limpo, um recurso mais livre que chega para o Estado para desenvolver essas políticas que ainda precisam de uma compreensão maior no plano interno. A gente viu aqui na exposição última, né, da colega, eu esqueci o nome dela, mas ela demonstrou lá no quadro quanto é investido em políticas de produção e aquilo 2,5% ali embaixo na questão de produção sustentável. Tem que haver mais investimento para que a gente vire essa chave, para que a gente possa contribuir mais com essa questão da mitigação da degradação e do desflorestamento. E, no caso nosso, o sequestro, o fluxo e o estoque de carbono está sendo uma grande oportunidade. Outros programas, como sociobiodiversidade, regulação de clima e tal, merece ainda uma regulação, possivelmente tem um cálculo econométrico específico, tem uma metodologia que vai ser revisada, e isso vai se aprimorando com o tempo. E quanto mais a gente conseguir capitalizar no sistema, mais ele se retroalimenta, mais ativos a gente consegue trabalhar. É isso, gente. Eu agradeço a oportunidade, espero que eu tenha sido claro e assertivo, e estou até amanhã de noite aí para qualquer reunião específica, para a gente conversar mais. Não é simples, é bem confuso mesmo. O ambiente de SA para o Estado não é tão fácil de carregar, né? Mas a gente está se saindo bem e tem muita coisa para mostrar. Obrigado. Muito obrigada. A gente vai mais na frente abrir para os debates e se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem, como aconteceu nos demais painéis, passar e aí a gente passa aqui para eles essas perguntas. E a turma que também está acompanhando no YouTube, eu não sei se vocês estavam acompanhando desde o início esse nosso painel sobre mercado de ativos florestais, mas a gente já conversou um pouquinho, falamos um pouco sobre a Sudã. A gente teve agora, fomos brindados com tanto conhecimento a respeito de um tema que é um tema difícil, sim, é um tema que, principalmente aqui no Brasil, na região da Amazônia, muito, embora tenhamos aí um grande celeiro a respeito desse tema, ainda é muito desconhecido e que a gente precisa, sim, debater, ir atrás de mais informação, para poder compreender melhor e ver como esse mercado pode beneficiar tanto a floresta quanto as comunidades, a população que vive na Amazônia, com esse olhar sistêmico que a gente tem tanto falado. Eu gostaria de chamar agora para participar, e depois eu vou fazer, eu tenho algumas perguntas aqui também para fazer para ti, vou deixar isso mais para o final, lá para os debates. Gostaria de chamar a participação, que está remotamente conosco. Infelizmente, você não está aqui em Belém do Pará, na Estação das Docas, né? Então a gente vai fazer uma certa inveja para o Lodovino Lopes, que ele é advogado, especialista em Direito Comunitário Europeu, Tecnologia da Informação, Direito Ambiental, dentre outras competências, e eu faço o convite para que ele participe aqui conosco e passe a sua apresentação. Eu acredito que já está estabilizado, né? E então ele já pode entrar conosco. Muito obrigada.
ativos florestais que o país tem desde muitos anos, ela também possa se estender à vocação dos novos ativos ambientais. Isto é, nós precisamos começar a pensar a propriedade o valor dela de uma forma integrada dentro dessa nova economia de baixo carbono e de uma economia onde os insumos ambientais e os elementos dessa nova forma de pensar o planeta vão fazer parte essencial da nossa mudança do paradigma econômico que está sendo desenhado. E é óbvio que a Amazônia faz parte do centro fulcral dessa nova economia. Não tínhamos dúvidas sobre isso. E quando o José Luís falava sobre os novos ativos, tanto aqueles que dizem respeito, portanto, à produção sustentável, enquadrando a produção sustentável como uma forma, portanto, de você transformar a agricultura e a pecuária ou até o manejo florestal sustentável em operações que tenham um impacto do ponto de vista das emissões ou do carbono ou de outros poluentes que estão no processo produtivo, assim como o esforço também é feito na área de produção de energia, na área de transporte, na área de lixo ou de resíduos sólidos. Não estamos falando nada de diferente em relação a uma coisa e em relação à outra. Onde é que está a grande diferença que eu queria trazer para vocês, para pensarmos em conjunto? É que aquilo que hoje é considerado para nós, em alguns casos, sobretudo no que diz respeito, por exemplo, à questão da reserva legal, que nós temos que manter nas nossas áreas, tanto na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, em alguns dos biomas, que é a reserva legal onde nós não podemos aproveitar a produção e a estrutura, pode se transformar numa área produtiva. E quando eu digo pode se transformar numa área produtiva, significa que eu vou produzir outro tipo de produtos ou de serviços, e esses produtos ou serviços são valorados hoje pela nova economia. É aí que está a questão fundamental, onde nós precisamos colocar nossa atenção. Até há bem pouco tempo, vocês poderiam pensar, e poderíamos dizer que para desenvolver uma atividade economicamente produtiva no Brasil, no país, precisávamos ter um Código Nacional de Atividade Econômica, e esse Código Nacional de Atividade Econômica dava então à produção daquela área a função de reconhecimento da atividade econômica, e a partir dali você tinha um status que lhe permitia dar continuidade a isso. A conservação de áreas por si mesma, ou a produção de carbono, ou de biodiversidade, ou de água propriamente dita, não eram consideradas como atividades econômicas produtivas. Então, eu tenho uma boa novidade para vos dizer, isso mudou. Desde novembro do ano passado, o Brasil tem algo que é extraordinariamente inovador no mundo, e olha que eu conheço alguns países no mundo, não conheço nenhum que tenha isso, que é um Código Nacional de Atividade Econômica para a conservação, para a produção de carbono, para a produção de água, para a produção de créditos de biodiversidade, para a polinização e, mais importante de tudo, e aqui eu acho que todos estaremos em acordo em relação a essa matéria, para a questão do uso de solo e fertilização. O solo e a fertilização são os elementos fundamentais sem os quais você não consegue plantar árvore, produzir água e fazer absolutamente nada. Então, essa colocação que eu quero trazer para vocês, do ponto de vista do novo Código de Atividade Econômica, revoluciona, sim, a forma como nós podemos ver os ativos ambientais e a forma como podemos valorar o nosso valor das nossas propriedades, das nossas terras e dos nossos bens ambientais. Então, nós temos hoje uma realidade onde a pressão sobre o consumo de ativos ambientais e de novos insumos ambientais é fundamental para o processo produtivo, seja das nossas empresas que dependem dos ativos ambientais como a água para produzir os seus produtos, seja para efeitos de cumprimento, então, das nossas metas internacionais, no que diz respeito, por exemplo, à questão do Acordo de Paris e à discussão que está acontecendo aqui em Glasgow, onde eu me encontro neste momento, com a questão das metas de carbono e das metas para as próximas décadas em termos da humanidade, onde se está decidindo parte significativa daquilo que vai ser a economia do mundo, uma economia que deve progressivamente deixar de estar baseada em combustíveis fósseis e estar baseada em desenvolvimento sustentável em ativos ambientais. E a pergunta que se faz é, bom, se a Amazônia tem tudo isso de valor agregado,
tem tudo isso de ativos ambientais, como é que eu consigo transformar isso em algo que efetivamente possa ser remunerado, em algo que tenha um valor e que possa trazer retorno financeiro, econômico, de bem-estar e qualidade de vida para quem faz a gestão desses ativos. E é aí que entra, então, esse conceito de ativos ambientais, onde você começa a trabalhar tanto os ativos do ponto de vista de eles serem um produto ambiental, e aí vocês têm os produtos como a castanha, o óleo, a própria madeira é um produto ambiental, ou então como serviços ambientais. E aí o serviço ambiental, nesse sentido, passa a ser, por exemplo, o serviço de redução de emissões de carbono, ou o serviço de produção de água, ou o serviço de produção de espécies da biodiversidade, ou amanhã, como o José Luís efetivamente também colocou para nós, um biocosmético, um biofármaco ou um outro bioproduto com um alimento que vai ser objeto de produção sustentável nesse sentido. Essas regras são fundamentais porque quando a gente está olhando o mundo de hoje, vocês têm certamente percebido na televisão, no rádio e nas notícias que têm chegado para nós, que a União Europeia, por exemplo, criou regras de entrada limitando os produtos que têm um grande percentual de carbono ou carbointensividade. Então, isso significa que se abre uma nova janela do ponto de vista da qualidade de produtos que têm um baixo grau de intensividade de carbono ou que contribuem de alguma forma para o combate a esse risco que estamos todos vivendo, que é o do aumento da temperatura no planeta Terra. Bom, isso significa dizer que estamos começando a medir coisas por valores diferentes. Significa dizer que, do ponto de vista econômico, coisas que no passado não eram valoradas passam a ter um valor econômico e passam a fazer parte do nosso menu econômico. E isso muda conceitualmente muitas das formas como nós encarávamos o mundo até há bem pouco tempo nesse sentido. Então, os ativos ambientais passam a fazer parte dessa nova estrutura de valoração e de ativação de património. Significa que se eu tiver na minha área uma área de produção de água, eu vou valorar essa área e essa produção de água não apenas pela disponibilidade de transporte dessa água e distribuição, mas pelo valor intrínseco da água, o quanto ela significa para esse ativo. Se vocês perceberem, por exemplo, hoje a métrica fundamental é carbono, mas ela é mais do que carbono. É uma métrica chamada graus Celsius. Isto é, certamente têm ouvido falar, e todos nós na televisão estamos vendo, que o planeta está aumentando a temperatura e que o objetivo é manter a temperatura no máximo em 1,5 graus Celsius. O que significa dizer que a nossa métrica, na verdade, ela não é mais só carbono. É uma métrica chamada temperatura. Então, todas as ações que nós pudermos fazer no planeta que contribuem para a redução da temperatura no planeta, como, por exemplo, a produção de água que evapotranspira para a atmosfera nas nossas florestas, passa a ser parte integrante desse leque de ativos que estão sendo estruturados aqui. Isto pode parecer para vocês algo que é do futuro, eu diria não é mais do futuro. Lamento informar-vos, mas isso já faz parte do nosso futuro de Jetsons atual. Esse futuro já está aqui. Você já tem mais de 240, 280 mercados de ativos ambientais no planeta, tanto mercados que vendem carbono, quanto mercados de água, de biodiversidade e de solo e outros elementos. Várias das jurisdições do planeta já começaram a desenhar essas estruturas e o estado do Acre, como o José Luís comentou há pouquinho, é um dos pioneiros nessa área desde 2010, assim como alguns outros estados da Amazônia brasileira também estão trilhando esse caminho nesse sentido. Então, Mato Grosso, o Amazonas, o próprio Tocantins, o Pará, vocês aí no Pará passaram legislação recente sobre esse tema, criaram estruturas de fundos, criaram estruturas de agregação de valor para essa nova economia. As vossas delegações dos governos regionais estão aqui em Glasgow discutindo esse tema intensamente e ativamente, trabalhando nessa nova agenda, nessa estrutura. Então, esse tema é um tema realmente central e o que eu queria trazer para vocês de conforto em relação a isso é que sim, já tem gente fazendo aquisição de ativos ambientais, já tem gente comprando tanto carbono quanto aquilo que a gente está chamando de nature-based solutions, ou soluções baseadas na natureza.
E isso significa que o leque de opções está entre o carbono, que vocês estão ouvindo falar o tempo todo, e aí carbono significa uma atividade que eu desenvolvi de acordo com um determinado standard, como o José Luís colocou para nós, que leva a que eu possa emitir ou registrar um título intangível transacionável, e lá no artigo 3º do Código Florestal, essa noção jurídica já está criada no Brasil. Então, vejam, nós já temos um Código Nacional de Atividade Econômica, já temos o conceito jurídico de reduções de emissões e de carbono no Código Florestal, e também já temos uma outra coisa muito interessante, que provavelmente alguns de vós já saibam, mas que faz parte de uma nova estrutura que o país está criando há algum tempo. Em 2017, com o presidente Temer, foi passada uma nova legislação que diz que o produto interno bruto brasileiro deverá ser composto e calculado também no futuro com as externalidades negativas ambientais ou positivas ambientais. Isto é, aquilo que são os nossos ativos ambientais do país passarão a fazer parte do nosso PIB, do nosso produto interno bruto. Isso já é lei. O que falta neste momento é definir qual a forma do critério de valoração dessa nova estrutura e desse novo articulação. Então, nós temos aqui um leque de ativos, que são carbono, que são água, biodiversidade, regulação do clima, o uso do solo, a polinização, aos quais vocês podem dar valor nas vossas propriedades privadas ou nas estruturas públicas e fazer parte, então, do ativo da empresa. Contabilizá-lo, valorá-lo e transformá-lo em recurso financeiro, em recurso capaz de entrar nos vossos cofres. Então, esse ponto principal hoje é uma questão estratégica para definir que ativos cada um de nós, nas suas propriedades e na sua gestão da política pública, deverá efetivamente produzir. O carbono tem um mercado já alinhado, muitos de nós estamos acompanhando aqui a regulação do artigo 6.4, do artigo 6.2, em especial do 6.4 do Acordo de Paris, onde estão começando a ser desenhadas as regras de transferência internacional desses ativos para o futuro, numa articulação entre diversos países do mundo. Óbvio que isso vai aterrissar na legislação brasileira um pouco mais tarde, há algum tempo nós vamos precisar fazer adequações em relação a essa matéria, mas isso já não é mais uma questão de se vai acontecer, o tempo que vai demorar para fazermos essas adaptações, esses processos. E, por outro lado, a nova economia de pagamento por serviços ambientais, com a Lei 14.119 sendo aprovada recentemente, e o artigo 41 do Código Florestal, como o José Luís já comentou para nós, já integrando esses modelos que nos permitirão, então, fazer procedimentos econômicos e financeiros dentro dessa nova economia, desses novos valores que estão sendo colocados. Isso dito, significa que o Brasil tem, sim, aquilo que o mundo precisa do ponto de vista da infraestrutura de capital natural para a produção sustentável de ativos, tanto de produção agrícola, pecuária, florestal, quanto a produção dos novos ativos ambientais que estão nesse leque novo, nesse menu que precisamos construir a partir de agora e a partir deste momento. E quem vai fazer a diferença nesse mercado é quem detiver esses ativos. E quem detiver esses ativos de forma correta, adequada, estruturada colocada à disposição para que o mundo possa, a partir daí, adquiri-los e comprá-los. Há uma discussão internacional sobre esse tema, há muitas dúvidas ainda, mas não tenham dúvidas sobre a questão de formulação regulatória, da formulação jurídica, da formulação e da capacidade dos instrumentos que a gente já tem para poder desenvolver esse tipo de atividades. Então, eu diria que a Amazônia tem um papel extraordinariamente importante, central nesse ponto aqui, tanto do ponto de vista do quanto ela detém de ativos, da forma como ela pode transformá-los, quanto também, sobretudo, dessa forma de podermos transformar aquilo que até há pouco tempo era um ônus e passou, por conta dessas mudanças conceituais, a ser um bónus que nós podemos efetivamente capitalizar. Está dado o desafio aos nossos gestores públicos, aos construtores das nossas políticas públicas e das nossas novas leis, e também aos nossos empresários capazes de poderem, portanto, avançar num novo mercado, numa nova estrutura e de valor agregado para o país, para o Brasil, para todos nós, enquanto cidadãos, enquanto membros desse ecossistema, desse país fantástico. Câmbio.
Muitíssimo obrigada, parabéns pela apresentação. Colocando aqui uma ponderação e puxando um pouco o gancho do que foi falado anteriormente, que, na verdade, a gente não tem apenas uma única Amazônia. A gente costuma falar que a política pública que se faz no Marajó não vai ser a mesma que se faz no sul do Amazonas. E essa mudança de visão que é tão necessária, a gente tem uma visão mais sistêmica em relação à nossa região. E entender que dentro da Amazônia, em todas essas mesorregiões, micro-regiões, você vai ter áreas que são áreas que já estão antropizadas, que é necessário uma política que faça o enfrentamento para aquela região, considerando as características do território, as vocações locais. E aí a gente vê, ele mencionou muito bem, Ludovino, aspectos relacionados ao agronegócio. E, com toda certeza, hoje a Embrapa está aí para mostrar que sim, é possível trabalharmos com o uso da tecnologia, fazendo uso racional desse setor, colocando a produtividade, com muito mais produtividade, fazendo uso da tecnologia e também trabalhando sistemas agroflorestais, em sistemas sintrópicos e LPFs, enfim, existem possibilidades que dentro da nossa região, em áreas antropizadas, podemos trabalhar. Além disso, quando a gente considera justamente a Amazônia como essa região que traz características muito distintas, seja pela extensão territorial e diferenças culturais, nós também temos ali regiões que sabemos que estão em expansão, outras são regiões ainda intocadas, regiões preservadas, e daí a necessidade de ter uma modulação da política pública especificamente para cada área. Por isso que a gente vê essa mudança de matriz, essa mudança de olhar. A gente não pode pensar mais, a gente costuma falar na Sudã, na saca do cacau apenas. A gente tem que pensar em verticalização, em um chocolate com denominação de origem, pensar em agregação de valor, em trazer o selo, a marca da Amazônia, que faz sim esse casamento com sustentabilidade ambiental que a gente tanto persegue, que a gente tanto quer. E é nessa mudança de matriz, eu vejo que tanto a regulação do mercado de ativos, quanto o pagamento de serviços ambientais, ela tem sim um mote fundamental que a sociedade precisa se apropriar, conhecer mais ainda, para que a gente possa fazer um uso direcionado, mais adequado, customizado para cada uma das nossas regiões. E trazendo aqui um bom exemplo de como isso também pode ser construído, eu já posso chamar aqui para fazer as suas considerações, fazer a sua apresentação, o nosso terceiro painelista, que é o Claudinei Freitas, ele que é diretor do Fórum Nacional de Atividades de Base Florestal, empresário com larga experiência no manejo florestal, também diretor do Centro de Indústrias Produtoras no estado de Mato Grosso. E passo a palavra, mais uma vez, faço convite para que todas as perguntas vocês nos encaminhem, a gente abre para o debate ao final dessa terceira apresentação. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carolina. Obrigado. Gostaria de cumprimentar todos que estão presentes nesse evento muito importante, a gente levar o conhecimento, talvez essa é a palavra-chave, Carolina, a falta de conhecimento, de informação. Eu acredito que esse evento ele faz acontecer com que o conhecimento chegue às pessoas. É um prazer estar aqui, ter sido convidado pela Câmara Espanhola. Eu dei uma lida, a Câmara Espanhola tem 65 anos já trabalhando, né? E eu estou representando uma organização também, que é o CIPEM, que congrega 8 sindicatos lá no estado do Mato Grosso. Eu sou empresário, investidor, não sou técnico, né? Mas nós estamos na prática, no dia a dia, estudando muito, muito, muito para fazer o que é correto. E graças a Deus nós podemos falar que fazer o que é correto e se tornou viável. Trabalhar ilegal e correto não é mais viável. Todos que tentam trabalhar da forma ilegal, de uma forma fácil, entre parênteses, né, não vai dar certo. No Mato Grosso, a secretária do Meio Ambiente, SEMA, hoje tem uma profissional lá na gestão, que é Maureen Larazetti, que fez um convênio
com o Satellite Planet, que ele passa diariamente aqueles empresários que temem trabalhar de uma forma equivocada, não vai dar certo, ele vai receber uma notificação via correio, porque o Mato Grosso, Carolina e José, ele está como exemplo aí no projeto de maneira sustentável através da iniciativa privada. Os números de hoje, que foi até apresentado na COP26, é que o Mato Grosso tem 4.700.000 hectares de floresta manejada. E existe um planejamento para que, até 2030, a área manejada pela iniciativa privada no estado do Mato Grosso, na Amazônia, chega a 6 milhões de hectares. Um exemplo, eu estou na região Médio-Norte, Nova Maringá, aquele município tem 1.150.000 hectares de território. Nós temos mais de 700.000 hectares de floresta em pé, e desses 380.000 hectares está averbado através de manejo. E nós temos inúmeros profissionais no setor de base florestal que trabalha correto. Eu estou representando essas pessoas. Nós temos o grupo no WhatsApp, a tecnologia veio para ajudar, a troca de informações, mais de 357 empresários lutando, trabalhando, estudando e fazendo da forma mais correta possível. Algumas normativas a gente acha que deve mudar para melhorar a organização e a forma de verificação. Nós temos exemplo no Acre mesmo, eu estive no Acre, nós temos um empresário lá da iniciativa privada, Diógenes, não sei se você conhece, ele está com a iniciativa pioneira dentro da iniciativa privada, que é a rastreabilidade através do DNA. Isso está acontecendo, logo mais muitos vão saber, porque está acontecendo isso no Acre. E no estado do Mato Grosso está bem adiantado a rastreabilidade da madeira, que nós somos extremamente favoráveis. Na verdade, a rastreabilidade da madeira, ela existe, mas ela existe fisicamente. O que nós estamos falando é de digitalizar isso, que aí o consumidor final, ele vai entrar no aplicativo e vai clicar lá qual é a GF, qual a nota, o número, e vai lá no toco da árvore onde saiu essa madeira. Então, a tendência é essa. O Mato Grosso já vai entrar o Cisflora 2.0, inclusive na nossa empresa nós tivemos e recebemos a equipe técnica do estado do Mato Grosso para ver a realidade do pátio, desdobramento também, infrações de tora no pátio, para que o sistema não venha colidir com a realidade, né, dos trabalhos do setor de base florestal. O setor de base florestal, sério, precisa sim de incentivo financeiro. É importante, Itaú, Santander, Bradesco. Nós temos muito investimento no produto meio, que é máquinas, pá carregadeiras, caminhões, etc. Mas falamos pouco no produto primário, que é o projeto de manejo sustentável. Nós nos consideramos guardiões da floresta, porque uma vez aprovado o projeto de manejo sustentável, é averbado a área, o detentor dessa floresta, que na grande maioria dos casos está com o agronegócio, com os agricultores, que são nossos amigos, nós trabalhar alinhado, ele assina no cartório após aprovado esse manejo, que não será desmatado, pelo menos por 25 anos. Nosso setor de base florestal se coloca à disposição para salvar a floresta amazônica, porque nós entendemos que, averbando a área, através de projeto de manejo sustentável, nós estamos fazendo o nosso dever de casa, que é a proteção da floresta, com 3 pilares, claro: sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica e social. E aí, assim, a gente vai estar garantindo realmente o pulmão do mundo. Como bem disse agora, está acontecendo a COP26, e nós, do setor de base florestal, adoramos quando se fala em proteção de floresta, porque nós dependemos da floresta em pé. Nós temos uma apresentação, se puder colocar, não sei se eu vou conseguir visualizar daqui, que foi ajudado ali pelo nosso CIPEM, deixa eu ver se... tá, do lado aqui. Então, manejo florestal sustentável, CIPEM, Centro das Indústrias Produtora e Exportadora de Madeira do Estado do Mato Grosso. O CIPEM representa 8 sindicatos no Estado do Mato Grosso.
onde uma vez por mês todos os presidentes dos sindicatos se reúnem para falar e converger os assuntos que têm interesse de todos e do Estado também. O que é manejo florestal sustentável? É um conjunto de técnicas, eu vou ficar em pé aqui para ficar... É um conjunto de técnicas de impacto reduzido empregadas para capturar recursos naturais da floresta, sem danificar o ambiente, e possibilitando o monitoramento e garantindo a perenidade da floresta. O plano de manejo florestal sustentável define como a floresta será explorada. Como eu sou um investidor, porque muitos acham que os madeireiros, acontece qualquer problema aí, de um erro administrativo, por exemplo, se errar uma placa de um caminhão, ele para lá no posto fiscal e já, na maioria das vezes, considera como crime ambiental. Não, às vezes é um erro administrativo. Nós somos investidores. Quem aprova o manejo é o engenheiro florestal, que é o técnico. E diga-se de passagem que o Brasil tem um dos melhores técnicos, engenheiro florestal, porque a forma que é feito realmente protege a floresta e ela continua. A importância do projeto de manejo garante a continuidade da produção sem a destruição da floresta, por meio do planejamento da exploração. Pode ser efetuado juntamente com outros usos da floresta, como a colheita de frutos, cipós, palhas, entre outros. Quando se fala em bioeconomia, o setor de base florestal está dentro desse contexto. Nós, por exemplo, no Médio Norte do estado de Mato Grosso, não se perde nada. O pó de serra, ele é seco e jogado em aspersão para gerar energia. A Votorantim, que está lá instalado na cidade de Nóbrega, usa toda a produção de pó de serra de toda aquela região para gerar energia para a fábrica de cimentos. E o cavaco, aquela maravilha que sai ali, a casca da madeira, ela é picada e vende também para as usinas de etanol de milho, que hoje tem a Impasa, tem a FS e entre outras, que está acontecendo esse investimento bem forte no estado do Mato Grosso, e o Acre também, com certeza, já está nesse contexto, né? Garante a conservação da cobertura vegetal da área, além de prestar serviço ambiental na medida em que as árvores fazem a manutenção do ciclo hidrológico e o sequestro de carbono. É impressionante como, após a colheita da árvore madura, entra o sol, a claridade do sol, fotossíntese, e aquilo lá, depois de um ano, parece que ninguém passou ali, porque ele é muito rápido. Alguém que trabalha na agricultura, que já raleou algodão, feijão, sabe disso, né? Você raleia ali e rapidamente cresce. A floresta é igual. Você tira a árvore madura, que ela já está morrendo, e a Embrapa tem esse estudo de Sinop, que já está à disposição dos senhores através do CIPEM, que a floresta não é eterna como muitos acham. A floresta é como nós, ela nasce, cresce e morre. Claro que tem algumas espécies com maior densidade, é mais tempo, mas tem espécies com menor densidade que 80, 90 anos ela já morreu, e se não tirar ela está só prejudicando as outras que querem. É uma guerra na floresta, na verdade, né? Quem crescer mais mata outro. O plano de manejo gera empregos e promove o desenvolvimento regional. Muitas cidades do estado de Mato Grosso são totalmente dependentes do setor de base florestal. Nós trabalhamos com leis, com normativas, decreto, e temos que estudar bastante isso. A lei federal, né, sobre o novo Código Florestal, amplamente debatida, é recente, né? Não existe uma lei específica do setor de base florestal, do comércio da madeira. Nós trabalhamos apenas com normativas. E é o CONAMA, Conselho Nacional, que faz todas essas resoluções, e a gente tem que acompanhar aí. Só para exemplificar aqui, para as pessoas, eu coloquei Resolução CONAMA 497. Ele exclui a classificação da madeira. A classificação, nós estamos falando em nomenclatura, né? Com a rastreabilidade da madeira, não vai mais ter a nomenclatura. Então, isso vai ser implantado logo mais. Decreto Estadual 2152, de 12 de fevereiro de 2014. Regulamenta a Lei Complementar 233, de 21 de dezembro de 2005,
no que diz respeito a procedimento de elaboração, análise e acompanhamento dos planos de manejo florestal sustentável, madeireiro no Mato Grosso. Instrução Normativa SEMA número 2, de 5 de julho de 2018, estabelece o procedimento para solicitação e análise do plano de manejo florestal sustentável. Nós temos uma lei bem complexa, onde temos que estudar muito e trabalhar dentro dessa norma. Você vai estar garantindo que tenha sustentabilidade e o mercado está cada vez mais pedindo que se tenha empresário que acompanha. Ali tem a estrutura para o desenvolvimento do plano de manejo florestal, macroplanejamento. Como funciona, às vezes, a falta de informação? Nós estamos, através do sindicato, Sindinorte, no qual eu participo, convidando os agricultores a participar da nossa reunião e explicando que a área de reserva legal deles pode-se fazer um manejo. Qual o primeiro passo para se fazer esse manejo? É fazer um estudo de viabilidade econômica. Eu tenho 30 anos que estou no setor, eu tenho uma equipe que antes do técnico, do engenheiro florestal, eu mando a minha equipe olhar lá, vai lá e ver como está essa área. Então, anda-se nessa área, uma semana, 1.000 hectares, já dá para saber ali se tem viabilidade econômica. Tendo a viabilidade econômica, é contratada a engenharia florestal. Eles entram no campo e vai fazer a cadeia de custódia, vai plaquetar as árvores, árvore de abate, árvore de porte-semente, remanescente. O que nós, empresário que investe no setor, podemos tirar é apenas a árvore de abate indicado pelo engenheiro florestal. Se tem uma pessoa responsável pelo projeto de manejo, é o técnico engenheiro florestal que é formado para isso. E nós confiamos no engenheiro florestal. Após feito esse trabalho da cadeia de custódia e emplacar essas árvores de abate, porte-semente e remanescente, aí, com toda a documentação, nós levamos para a SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que vai analisar toda a documentação, tendo CAR, tendo georreferenciamento, se não tem nada que impeça fazer um manejo ali, eles vão em loco visitar essa área e depois, voltando, se tiver tudo ok, é aprovado o manejo. Então, macroplanejamento, microplanejamento. O microplanejamento depende do tamanho da área. Hoje já dá para trabalhar com 500 hectares de manejo. De 1.000 hectares, geralmente 3.000 hectares, 4.000 hectares, então nós fazemos por UPA, cada UPA 1.000 hectares. Mas dá para fazer 500 hectares e através da tecnologia, hoje em dia, você consegue fazer toda a documentação do escritório para um computador lá que vai fazer a AGF, que vai fazer a nota e vem depois deliberado pela SEMA. Então, menos que 500 hectares é inviável por causa da burocracia. Os pequenos que têm 100 hectares, 200 hectares ainda não conseguem, porque realmente não é fácil. Precisa ter uma estrutura, mesmo que no Mato Grosso nós estamos bem avançados, com toda a documentação em dias, 4 meses, você já está com um projeto de manejo aprovado. Isso está cada vez mais. Não muito tempo atrás, era 3 anos para aprovar um projeto de manejo sustentável. Aí era quase que inviável, muitos desistiam, e fomentava a ilegalidade com toda essa morosidade, com essa alta burocracia. A exploração de fato, inclusive nessa pandemia, talvez seja essa a razão do convite, eu comecei a filmar lá no chão, no piso, lá na floresta, no meio da floresta, como fica a floresta quando faz a exploração, e depois eu fui em várias florestas, tem 1 ano, 2 anos que nós passamos aqui. Eu comecei a filmar isso em razão da pandemia, não saí mais de casa, eu ia todo mês para a Federação das Indústrias, CIPEM, 1 ano sem sair, eu comecei a filmar. Estou hoje aqui apresentando isso em razão do canal YouTube Madeira Legal. Quem tiver interesse e curiosidade, Madeira Legal, Mad Freitas. Tem muito vídeo lá mostrando como se faz lá na prática, porque uma coisa é a questão técnica, a teórica, outra é a prática. Então eu resolvi fazer isso porque eu não encontrei no YouTube ninguém fazendo isso. Falei, eu vou começar a mostrar. E nós temos que mostrar isso ao mundo, que o setor de base florestal sério, ele é companheiro e ele está ajudando a preservar a floresta. Atividade de exploração,
nesse canal YouTube tem, e o CIPEM também, e o nosso Fórum Nacional de Atividade de Base Florestal, que está em Brasília, também tem muitos vídeos institucionais. Atividade pós-exploratórias e atividade exploratórias. Aqui um macroplanejamento, definição e dimensionamento da infraestrutura e da administração da área de manejo florestal. Rede viária, equipes operacionais, máquinas e equipamentos. É realizado na unidade de produção anual, a UPA, ou na unidade de trabalho UT. Inclui atividade pré-exploratória, inventário florestal, tratos silviculturais, processamento de dados, confecções de mapa, etc. Atividade exploratória, seleção e marcação de árvores, corte, arrasto e operações de pátio. Atividade pós-exploratória, manutenção de infraestrutura, avaliação de danos, inventário contínuo, medidas de proteção florestal, etc. Na atividade exploratória, eu adquiri um drone e estou lá olhando, paro antes da floresta, um drone, e consigo visualizar, porque não se pode agredir a floresta, tem que saber o tombo da árvore para não agredir tanto a floresta e realmente cumprir com todas as normas e decretos. Então, a gente faz dessa forma, com um drone por cima. Garantia da origem legal. Nós temos a Cisflora, que é o Cisflora, agora, o próximo ano, provavelmente vai ser Cisflora 2.0, que aí vai ter a rastreabilidade digital, Guia Florestal GF, que controla e monitora a exploração, transformação, comercialização, transporte e armazenamento dos produtos e subprodutos florestais de origem nativa. Quando falo sobre produto, é o cavaco e o pó de serra. E a madeira curta, né? Madeira até 80 centímetros de comprimento, é subproduto que sai da costaneira. Sinaflor, que agora o Mato Grosso está linkado com Sinaflor, IBAMA, licença obrigatória para transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa, documento de origem florestal, o DOF. No caso, nós usamos Cisflora, lá no Mato Grosso. Mesmo diante da sustentabilidade, o setor florestal não possui linha de crédito específico para custear o manejo, BNDES ou FCO. Os custos iniciais de manejo é elevado. Muitas indústrias de pequeno porte não têm acesso ao mesmo por falta de recurso financeiro. Pontos a serem melhorados. Nós vamos dar alguns pontos, que é o CRV, Índice de Conversão Volumétrica. Cada vez mais nós participamos, acabou meu tempo aqui, né? Cada vez mais nós fazemos reuniões com os nossos colaboradores para fazer mais com menos, porque nós temos um índice que é feito um projeto de análise na madeireira, mas depende muito da floresta. A gente não fica na mesma floresta, vai mudando, e esse índice às vezes muda. Maior prazo para a colheita da madeira manejada. Hoje é 12 meses, com renovação para mais 12. É muito pouco, porque a gente tem que lembrar que tem um período chuvoso. No Mato Grosso, são 5 a 6 meses de chuva que ninguém mexe. No Acre é pior ainda. No Acre acho que é só 3 meses de seca, né? De período de seca, e depois é só chuva. Falei com o Diógenes, o Diógenes tem que fazer tudo em 3 meses, estocar para o ano inteiro. Então, teria que aumentar a nível nacional, isso é em Brasília, CONAMA, o prazo, porque eu não consigo entender por que tem prazo para tirar essa madeira. Se nós temos um prazo estendido, nós vamos tirar com melhor tranquilidade, vai agredir menos a floresta. Linha de crédito verde para averbar a floresta através do projeto de manejo sustentável. Estourei meu tempo aí. Está aí o que já falou a Carolina. Obrigado. Muito obrigada, Claudinei. Parabéns pela apresentação. Nós já estamos, sim, com o tempo já ultrapassamos, mas por conta também, eu tenho que trazer aqui, né, defender o nosso painel. E por conta daquele pequeno imprevisto. Então, as perguntas que vocês eventualmente quiserem fazer para os nossos painelistas, ou até mesmo para a Sudam, vocês podem encaminhar por e-mail, e aí a gente repassa a eles e a gente pode trocar figurinha assim. E já finalizando, em relação ao que o Claudinei muito bem explicou, eu acho que a gente tem que levar também para a nossa reflexão e sair daquela visão que nós estamos muito acostumados, que é uma visão de dicotomia, só existe A ou B. Eu brinco e digo que é um multiverso. Então, a gente precisa sair
da caixinha. Aliás, não existe caixa, tirar essas paredes de caixinha e pensar de uma forma um pouco mais sistêmica, um pouco mais abrangente o que queremos para a Amazônia e verificar que sim, há muitas práticas possíveis, práticas, pessoas, empreendedores, empresas que trabalham dentro da legalidade, que fazem, de fato, fomento para a geração de emprego e renda, e isso leva a qualidade de vida para as pessoas. A gente tem fomento aos circuitos e podemos construir um novo olhar para a Amazônia, pensando no que há de melhor que já vem acontecendo aqui dentro. São experiências e práticas que precisam ser divulgadas para a atração de novos investimentos, demonstrando que sim, é possível a gente fazer essa construção em conjunto. Então, eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço a turma que está assistindo pelo YouTube também, vai ficar gravada a palestra, e faço esse convite a todos para que entrem em contato, tanto com a SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, quanto com os nossos palestrantes para eventuais perguntas e trocas de novas experiências. Muitíssimo obrigada. Nós agradecemos, portanto, a nossa mediadora e também aos demais participantes deste painel.